Pessoal, Defesa Aeronaval presente no Aeronaval 2022. Estamos aqui no estande da ATEC, na presença do presidente da ATEC, o senhor Malaco, e do diretor, o senhor Giacomo. E vão falar um pouco para a gente sobre as expectativas da ATEC aqui na feira. Senhor Malaco, por favor, conta para a gente qual é a expectativa da ATEC aqui nessa feira. Muitas visitas, perspectiva de vocês aqui para a Aeronaval esse ano. As perspectivas são as melhores possíveis, né? A Aeronaval, nas principais feiras de defesa naval, né? E nós, nesse stand que nós trouxemos esse ano, a nossa família de produtos, né? De defesa e especificamente na Aeronaval, estamos com a expectativa de receber várias delegações, poder demonstrar os nossos produtos, nossas competências dessa área e eventualmente fazer bons negócios. Existe alguma coisa em andamento assim que a gente possa adiantar para o nosso público? Algum contrato, alguma coisa assim para ser fechada nessa edição ou só realmente conversas ainda em andamento? Nós não estamos com uma perspectiva de assinar nenhum contrato específico para nós na feira, né? Obviamente tem vários negócios em andamento, com continuidade aqui na feira, né? Obviamente o objetivo maior talvez seja prospectar novos clientes em novos países que nós estamos participando ainda. Devemos receber também a delegação do Brasil, que já é o nosso cliente, estreitar mais ainda a nossa relação com a defesa brasileira, com a Marinha brasileira especificamente. Ok. Senhor Giacomo, uma perguntinha para o senhor agora. Vamos falar do H225M, né, na versão do seu console de sistema de combate, que nós tivemos assim, um retorno, um feedback, que a Marinha está muito contente, está muito feliz com o resultado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o desenvolvimento, se existe algum upgrade, se vocês já estão pensando para frente em upgrades para o sistema, ou se ele já está tão moderno que ainda não há necessidade de pensar nisso. Positivo. O sistema tático de gerenciamento de dados navais do programa HXBR foi fruto de uma parceria de desenvolvimento entre a ATEC e Airbus Defence Space, e nós, de fato, concluímos já há algum tempo a etapa do desenvolvimento do programa e estamos muito satisfeitos com as primeiras unidades já sendo entregues ao usuário final e com a operação, né? Saber que o usuário final está satisfeito com o sistema que nós desenvolvemos, sem dúvida, nos traz uma grande satisfação. O sistema, ele é, de fato, um sistema de combate, nós poderíamos dizer um sistema de combate light, mas ele tem um grande poder de integração de vários sensores e de sistemas de armas, inclusive, né? E o sistema hoje, ele tem um estado da arte, em função de um desenvolvimento recente, porém, sim, o nosso time está pronto para trazer oportunidades de melhorias e de evolução nesse sistema. Um dos itens que nós comentávamos aqui é a respeito do simulador de treinamento, uma próxima etapa que nós já estamos em discussões com o nosso parceiro e também com o cliente final, Marinha do Brasil, no sentido de permitir a formação plena dos operadores no sistema de missão embarcado. Então temos ainda, apesar das entregas já sendo feitas, da satisfação do nosso cliente, temos ainda próximas etapas, como a questão do simulador e até mesmo o contrato de suporte, que foi a terceira etapa. A produção, nós estamos entregando o último chipset entre esse ano e início do ano que vem. Concluem-se etapas de desenvolvimento, produção, ficando a etapa de suporte e o treinador de desenvolvimento. Então, o programa que nós consideramos, de fato, um sucesso, a atuação da ATEC e das parcerias envolvidas nesse programa. E isso nos dá e nos trouxe uma bagagem muito importante também para a atuação, né, no programa, no sistema de combate, no CMS, das fragatas Classe Tamandaré, que nós vamos falar depois. Na verdade, era a próxima pergunta, que era justamente para saber um pouco da participação da ATEC no programa Tamandaré, na constituição do novo CMS, né, em parceria com a Atlas, a empresa alemã, e que eu queria que se você puder falar alguma coisa, como é que está o andamento dessa relação ATEC-Atlas. Isso é uma coisa importante para a gente saber, porque afinal de contas é uma empresa estrangeira, né, em parceria com uma empresa brasileira. Sim, sem dúvida.
No programa Classe Tamandaré, a ATEC ela é responsável por dois grandes sistemas do navio. O CMS, né, o Sistema de Gerenciamento de Combate, e o IPMS, né, o Sistema Integrado de Gerenciamento da Plataforma. E para isso, nos dois sistemas, nós trabalhamos com parceiros que já traziam uma solução Sea-Proven e um domínio bastante consolidado nessa área. No caso específico do CMS, o nosso parceiro é a Atlas Electronic. A Atlas Electronic é uma empresa do grupo Thyssen, na Thyssen Group Marine Systems, e essa atuação, esse desenvolvimento do CMS, ele se baseia num forte processo de transferência de tecnologia. E aqui é importante falar que na Tamandaré nós temos um processo de transferência de tecnologia muito mais robusto do que o usual, né? Na verdade, diferente de outros programas onde o parceiro estrangeiro é que contrata a empresa brasileira beneficiária do processo de transferência de tecnologia, na Tamandaré é exatamente o contrário. A ATEC, por meio da sua participação como acionista na SPE Águas Azuis, é quem contrata a Atlas, que é então um fornecedor qualificado para a transferência de tecnologia. Ao estruturarmos o modelo de negócio com esse formato, com essa arquitetura, nós temos um controle, exercemos um controle maior sobre o processo de transferência de tecnologia. Então esse é um ponto importante, é um primeiro ponto importante de enfatizar. Nós estamos no segundo ano do projeto, o projeto vem caminhando muito bem, né? Nós já tivemos dentro do processo de transferência de tecnologia mais de 25 engenheiros profissionais da ATEC, em Bremen, na Alemanha, onde é a sede da Atlas. O pessoal participou de todo um processo de capacitação inicial e de on-the-job training, junto com a Atlas. O programa prevê o estabelecimento de um ambiente comum de desenvolvimento e de integração, ainda em Bremen, e também todo o ambiente de integração final, já no Brasil, no nosso escritório, no escritório da ATEC no Rio, e ainda um ambiente espelho, nas dependências da Marinha, onde a Marinha vai ter acesso ao mesmo ambiente, ao código-fonte, a toda a capacidade de integração. É importante falar que a Marinha, por meio de seus oficiais, também está participando desse programa de transferência de tecnologia, e durante o tempo da capacitação inicial eles permanecem em Bremen, participando das mesmas atividades num conceito que nós chamamos de IPT, o Integrated Product Team. Então, os oficiais da Marinha participam juntamente conosco e, ao retornar ao Brasil, tanto a nossa equipe como a equipe da Marinha continuam trabalhando de forma integrada através do ambiente nosso de desenvolvimento, que está todo integrado com o ambiente da Alemanha, e só que fazendo isso localmente a partir do Rio de Janeiro. Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Então, a robustez desse programa de transferência de tecnologia de fato da Tamandaré. O segundo aspecto, que diz mais respeito em relação ao produto, o ANCS é o CMS da Atlas, é um produto Sea-Proven, bem estabelecido, implantado em várias marinhas, e a nossa estratégia no programa foi, a partir do ANCS, né, nós então, esse é o baseline do nosso sistema, e compõe um core. A partir desse core, nós desenvolvemos duas outras camadas. A primeira camada, em torno do core, é o que nós chamamos de Extended Core. Então, todas as modificações que serão necessárias ao atendimento dos requisitos do nosso programa Tamandaré, elas já começam no Extended Core e elas se ampliam para uma terceira camada, que é a camada que nós chamamos de aplicações e interfaces. O que são as aplicações de interface? É justamente a adaptação à configuração do nosso sistema de combate da Tamandaré, a configuração dos sensores, vários sistemas de sensores, e ao sistema de armas. Para cada um dos sensores ou sistemas de armas, nós temos interfaces específicas. Então, nesses 2 primeiros anos, nós trabalhamos no projeto detalhado, recebendo os documentos de interface dos vários fornecedores, trazendo isso para o nosso projeto integrado, engenheiros da ATEC, engenheiros da Atlas, engenheiros da Marinha, trabalhando nesse conceito de IPT, desenvolvendo o projeto detalhado.
Dentro desse processo, a Atlas ela fica responsável por passar a experiência dela a partir do core e de funcionalidades importantes do core, que nós também teremos acesso e conhecimento a todo o código-fonte. Porém, o grande volume de desenvolvimento no que diz respeito a essas duas outras camadas que eu mencionei, do Extended Core e da camada de interfaces, elas estão sob responsabilidade de desenvolvimento da ATEC, com participação conjunta da Atlas, dentro desse ambiente integrado. A integração do sistema, a partir do momento que o sistema vai ficando aí com suas software units prontas, ela vai se dando dentro desse ambiente integrado na Alemanha, mas em paralelo nós começamos a fazer também um desenvolvimento que nós chamamos de multi-site no ambiente de desenvolvimento do Brasil. Tudo isso passará por um teste de integração, um pré-teste de integração no ambiente de teste integrado na Alemanha, no ambiente comum, e logo imediatamente depois vai para o ambiente final de integração e comissionamento no Brasil, é o LIT que nós estamos chamando, que terá um ambiente espelho, como eu falei, na Marinha, e ali faremos o teste de aceitação em fábrica final, portanto já no Brasil, antes de instalar no navio, antes de enviarmos isso lá para o estaleiro em Itajaí, a fase final de Setting to Work, o começo dos testes de RAT e depois testes de mar. Então esse é o ciclo, dando um overview ao processo. Ou seja, baseado nessa informação, nós podemos dizer que a ATEC não vislumbra nenhum problema com relação à integração de sistemas de armas, inclusive ao CMS. Está tudo assim encaminhado para que o desenvolvimento e essa integração ela ocorra sem percalços. De fato, nós estamos trabalhando no ciclo de desenvolvimento do projeto, como eu falei, projeto detalhado e já o início do desenvolvimento de software, né? E todas as ações necessárias para a preparação do ciclo de integração estão sendo tomadas desde já. Além da experiência da equipe da ATEC, que tem uma equipe bastante experiente, um núcleo bastante experiente em sistemas navais, nós contamos ao longo de todo esse processo com a experiência também da equipe da Atlas. É importante mencionar, eu não mencionei, mas no que diz respeito ao CSI, Combat System Integration Activities, né, nós temos no primeiro navio, né, a Atlas ainda como responsável das atividades de CSI. Então ela, com todo o apoio da ATEC, ela é responsável pela integração, sistemas de armas, sensores no primeiro navio, e a transição ocorre já do segundo para o quarto navio, com a ATEC assumindo este papel. Então isso faz parte inclusive do ciclo de transferência de tecnologia. Então a estratégia do sistema, a estratégia para o desenvolvimento do sistema e sua posterior integração, ela já foi definida, antevendo melhor a união de esforços, melhor de capacidades da Atlas e da ATEC. De fato, existem desafios talvez para a integração de um ou outro sensor, de um ou outro sistema de armas. Nós não vemos isso como um desafio diferente do que um programa normal, um sistema de combate normal no desenvolvimento de um programa complexo como é uma fragata teria. Ok. Eu só queria falar um pouquinho sobre o ARC, sobre as visitas aqui. Vamos mudar um pouquinho, sair um pouquinho da área naval, o Malaco, se preferir. O sistema ARC, vocês têm recebido muitas visitas e encomendas de países do Oriente Médio ou Ásia? Oriente Médio e Norte da África. E discussões também na América Latina, né? Eu falo um pouquinho já, o Jack depois completa mais tecnicamente. Né? A nossa estratégia, definida aí a partir de 2018, foi criar uma família de produtos que a gente pudesse ir ao mercado, principalmente internacional, né? Com um portfólio completo de produtos de defesa. Nós temos a família A, que engloba vários módulos, né? Agrupando coisas que nós já tínhamos desenvolvido e investimentos adicionais que nós fizemos ao longo desses últimos 3, 4 anos. Né?
inclusive incluindo agora também a parte de segurança cibernética, que também faz parte da família A. Né? Isso está nos permitindo facilitar, levar o produto, né, para o mercado internacional. Como você mesmo citou, já temos alguns clientes e estamos prospectando bastante clientes da família A. Como é que está o feedback desses clientes para vocês? O feedback, realmente, a família é completa, tem as soluções, ela é modularizada, isso é um ponto importante, né? Você não precisa comprar a família inteira, você pode comprar módulos, né, que atendam as necessidades. Ela não é focada também só em defesa aérea, terrestre, naval, também é modularizável, ela foi concebida dessa forma, o que nos dá bastante flexibilidade. Giacomo, você quer completar alguma coisa? Complementando um pouquinho, é interessante assim, na feira, o foco que nós estamos dando para as soluções da família ARC, né, a família de soluções de defesa da ATEC, é um pouco, nós podemos ver nesse quadro, a questão de sistemas de vigilância, né? Hoje, vários desses nossos países, mercados potenciais, têm demonstrado um interesse muito grande em sistemas integrados de vigilância marítima, porém integrando com capacidades, por exemplo, sistemas de vigilância aérea, em alguns casos até de vigilância terrestre. Então nós temos um case muito importante, o sistema já entregue na Mauritânia. No caso da Mauritânia é um sistema de vigilância integrado, aérea e terrestre, porém com possibilidade, uma grande possibilidade de expansão para a vigilância marítima. Então, com o foco da Aeronaval, uma feira mais voltada aí para soluções na área naval, nós estamos dando uma ênfase nas soluções de comando e controle e vigilância para sistemas de vigilância marítima. Falando nisso, nós não poderíamos deixar de falar também no nosso CISGAAS, né, que sem dúvida o grupo Embraer está participando plenamente aí, suportando a Marinha na fase inicial, nessa nova retomada, na fase de pedidos de informação, e estamos aguardando aí o pedido de proposta numa próxima fase, com uma grande expectativa, mas também uma grande prontidão do grupo, da ATEC em particular, no que diz respeito aos sistemas de vigilância, para atender a essas necessidades aí do CISGAAS. Então, dentro da família ARC, acho que esse é o destaque na parte de comando e controle. Na parte dos sistemas de missão e combate, nós falamos um pouco do CMS já e do ITMS. Falamos também de sistemas embarcados na questão do HXBR, que no fundo, apesar do nome completo, né, Naval Tactical Data Management System, ele é um CMS Lite, né, ele é um CMS Lite com toda a sua capacidade. E esses sistemas trazem também a demanda de sistemas de apoio em solo, sistemas de planejamento, briefing, debriefing de missão e sistemas de treinamento, como já comentamos um pouco. O último destaque aqui, não menos importante, é justamente a nossa atuação na área de instrumentação e controle. A ATEC completa aí 10 anos de projeto LabGene, atuando e apoiando a Marinha do Brasil no desenvolvimento do programa nuclear da Marinha. O LabGene é uma planta, um protótipo em terra, que valida o conceito da propulsão naval, né? E do projeto do reator da Marinha do Brasil. O projeto, a Design Authority desse projeto é a Marinha, porém a ATEC traz toda a competência que já tinha na área de comando e controle e que se especializou altamente com um grupo de profissionais na área e no domínio da engenharia nuclear, né? Com suas normas, com um rigor bastante grande no que diz respeito à futura etapa de licenciamento da planta. Então, essa também é uma expertise que nós trazemos aqui, importante inclusive quando nós falamos aí nas próximas etapas, né, do nosso submarino Álvaro Alberto, com submarino convencional com propulsão nuclear. Então esse também é um dos focos e competências que a ATEC traz aqui para a Aeronaval nessa edição. Eu queria, então, em nome do Defesa Aeronaval, agradecer ao senhor Malaco e a você, Giacomo, ao tempo dispensado para nós aqui, mas foi bem prazeroso e bem esclarecedor para os nossos leitores e assinantes, né, do nosso canal no YouTube, do Dan TV, que vão assistir a esse vídeo e vão poder entender um pouco mais
a participação, a profunda participação da ATEC no mercado de defesa brasileiro. Muito obrigado. Pois não, foi um prazer. E uma boa feira para vocês. E aguardamos a visita da Defesa Aeronaval no nosso escritório lá no Rio para continuarmos aí com os nossos temas navais. Muito bem. A parte 2, Muito bem. Obrigado a todos.